tudo bem com você? Eu sou a Tia Portuga. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, de dar o seu joinha, de compartilhar. Hoje a Tia Portuga vai falar sobre tipologia textual. O que é tipologia textual, Tia Portuga? Você tá aí, né, Joãozinho? Você tem que compartilhar o vídeo da Tia Portuga pra Tia Portuga crescer. Senão você vai mandar a Tia Portuga pra onde? Pro Beleléu sem chapéu. Então, antes de nós falarmos sobre tipos de texto, nós precisamos entender o que é texto. Texto é uma unidade linguística que possui sentido, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Então, se eu leio um texto, eu preciso entender, compreender, interpretar aquele texto, aquela mensagem. Então, o texto, ele serve para comunicação. A todo momento, nós utilizamos textos de diferentes jeitos e formas. Existem os textos verbais e os textos não verbais. O que é texto verbal, Tia Portuga? O texto verbal é aquele em que nós utilizamos as palavras, correto? E o não verbal é aquele que nós utilizamos som, imagem, e ele está presente no nosso dia a dia, através das placas de trânsito, no semáforo e em todo lugar. E temos também o texto misto. O que é o texto misto? O texto misto é que mistura as diferentes formas. Por exemplo, esse vídeo, vocês estão vendo uma imagem, estão ouvindo a minha voz, então eu estou utilizando o texto misto. Nesse daqui, por exemplo, eu estou utilizando imagem e palavras, é um texto misto. Temos também o texto literário e o texto não literário. O que é um texto literário, Tia Portuga? O texto literário é quando o autor se preocupa com a linguagem no sentido de tornar ela bela. Ele preocupa com a linguagem de uma maneira em que atraia o leitor para a obra em que ele está escrevendo. O texto não literário, ele precisa ter uma linguagem objetiva, clara, concisa, direta. Então, os textos não literários, um exemplo, notícia, reportagem, editorial, resenha, esses são alguns exemplos de texto não literário. E texto literário, conto, lenda, romance, crônica, poesia, música e por aí vai, né? E os tipos de texto, agora vamos entrar nos tipos de texto. Os tipos de texto, aqui a Tia Portuga vai falar de alguns, mas são muitos. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto injuntivo ou prescritivo e o texto argumentativo ou dissertação, porque dissertação pode ser argumentativo ou expositivo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é quando nós vamos contar uma história, tem um enredo, tem um tempo, um lugar, tem personagens. Então, isso é um texto narrativo. O texto narrativo pode ser escrito em prosa, que é com parágrafos normais, né? Começo, dá os dois dedos, né? O espaço para quem é criança e está aí assistindo, e você vai até o final da linha e volta, né? E aí, esse é um texto em prosa. O texto inverso é quando nós escrevemos com estrofes e cada linha de um poema chama verso. Aí ele tem rima ou não, tem a métrica, né? Então, nós nos preocupamos com essa estrutura no poema. E os tipos de texto, qual que é o fundamento da tipologia textual? É a estrutura de cada texto, entendeu? Então, eu preciso entender a estrutura do texto em que eu estou produzindo aquele determinado texto que vai servir para que eu possa comunicar algo, né? Então, eu preciso ver a estrutura. A tipologia textual vai trabalhar com a estrutura.
E o texto descritivo, tia Portuga? O texto descritivo, ele vai trabalhar com a descrição ou caracterização daquilo, objeto, ou pessoa, ou lugar na qual eu vou estar caracterizando ou retratando no meu texto. Um exemplo, eu vou falar dessa bonequinha, então eu vou falar do cabelo, né, do jeitinho do cabelo dela, a cor dos olhos, vou retratar o vestidinho, então eu tô caracterizando ela. Então isso é próprio do texto descritivo. E o texto descritivo, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque ele enriquece o nosso texto, né? Vamos supor, eu vou estar contando uma história. Então, eu quero descrever o lugar daquela história. Então, eu vou utilizar o texto descritivo. E o texto injuntivo ou prescritivo? O texto injuntivo, ele é usado para ordenar, ensinar alguma coisa, por exemplo, receita, os manuais. Então, esses são textos injuntivos. O código, né? O Código Penal, por exemplo, é um texto prescritivo. O edital de um concurso, por exemplo, é um texto prescritivo. E aí, nós temos também o texto dissertativo, que para alguns, é um bicho de 200 cabeças, não é. O texto dissertativo, ele pode ser expositivo ou argumentativo. Argumentos. Para que eu preciso de argumentos? Para convencer alguém que eu estou certa diante do meu ponto de vista. Então, na dissertação argumentativa, eu vou argumentar. De que jeito? Eu vou argumentar para convencer, para persuadir aquela pessoa a ficar do meu lado, certo? Então, o texto dissertativo argumentativo é isso. Eu preciso convencer o fulano lá que eu estou certo, que eu estou com a verdade, que o que eu estou falando é real, é verdadeiro. Para isso, eu preciso, lógico, de ler, de colocar diversas fontes, né? Para que a minha argumentação seja plena e eu consiga convencer realmente alguém de que aquilo que eu estou propondo na minha tese é verdadeira. Então, o texto, tanto o expositivo quanto o argumentativo, ele precisa de uma introdução, de argumentação e de desenvolvimento, certo? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento é onde eu vou argumentar, quando eu estou escrevendo um texto dissertativo ou argumentativo. Quando eu estou escrevendo um texto expositivo, qual é a finalidade de um texto expositivo? É expor um determinado tema, é expor um determinado assunto e precisa tanto um quanto o outro de uma linguagem clara, objetiva, direta, concisa, correto? Eu não posso usar gíria, né? Usar uma linguagem que eu estou acostumada a usar nos meios digitais. Não é viável. Por quê? Porque você pode perder a pontuação na sua redação, né? Outra coisa importante, a letra. Porque como aquela redação vai ser mandada por e-mail, a sua letra for ilegível, você perde ponto. A tia Portuga pode fazer um outro vídeo tratando diretamente desse assunto. Deixa nos seus comentários, tá? Que a tia Portuga vai tratar com bastante carinho esse assunto. Agora, eu vou dar um exemplo de texto expositivo. A Anvisa possui ações de vigilância sanitária que fiscalizam diversos alimentos que você encontra nas prateleiras dos supermercados. Na área de alimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, informações, inspeção, controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões. Então, aqui nesse texto, o que aconteceu? Está expondo a questão da Anvisa, o objetivo da Anvisa, e tem uma linguagem clara, uma linguagem objetiva
E é isso que nós precisamos ficar atentos num texto expositivo. Ele é usado em palestras, em seminário, tá? Então, geralmente é usado o texto expositivo para esse fim. Agora, o texto injuntivo, ele vai dar uma instrução. Por exemplo, aqui nós temos a receita de um soro caseiro. Soro caseiro. 1 litro de água, pode ser mineral ou fervida. 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sal. Então aqui está instruindo como você vai fazer o soro caseiro. E nós temos aí um tipo de texto que mistura, tá? Ele pode misturar, que é o texto narrativo que mistura a descrição no texto narrativo. Por exemplo, eu vou citar para vocês o livro de José de Alencar, Iracema, né? Lindo livro. Então, logo no comecinho do livro, José de Alencar vai falar de Iracema de uma maneira descritiva. Então, ele fala, muito além daquelas montanhas, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha um cabelo mais negro que a asa da graúna, né? Então ele vai usar assim de forma bem poética dentro do seu romance, ele usa a descrição. E nós temos também o texto poético, que ele vai trabalhar belamente as palavras, que é o texto de Olavo Bilac, Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-la, muita vez desperto. Ora, tresloucado amigo, que converses com ela? Que entende o que dizes quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. Não esqueça de inscrever no canal, de dar seu joinha. Ajuda a Tia Portuga, tá? Ajuda a Tia Portuga a produzir mais vídeos, mais conteúdos. O próximo vídeo nós vamos falar de gêneros textuais. Você é pentelho? Um beijo no seu joelho. Até a próxima.